Es de hecho el cristianismo una religión de misericordia. Primeiro, porque nossa fé é consequência da misericórdia de nosso Senhor em favor de nós. Já hemos visto na liturgia do culto hoje tantos textos bíblicos que nos dizem acerca da muito grande misericórdia de nosso Senhor em nosso favor. Ou seja, a fé cristiana, de hecho, é uma fé de misericórdia. Mas não só isto, justo porque hemos recebido da misericórdia de nosso Senhor, que em nossa religião nós exercitamos a misericórdia em favor de los mais necessitados, como já hemos visto hoje também em Santiago. A verdadeira religião é esta: cuidar de las viudas, dar assistência a los huérfanos, ou seja, hacer el bien a nuestro prójimo. É um exemplo de uma verdadeira religião. Pensando entonces que a fé cristiana, de hecho, é uma religião de misericórdia. A misericórdia de Deus sobre nós e nós que exercitamos misericórdia porque recebimos a misericórdia de nosso Senhor. Como Davi, según el corazón de Dios, que exercitou a misericórdia. Davi, hermano, estava bem, tranquilo. Já não haviam mais os inimigos como os filisteus. Já havia conquistado a cidade de Jerusalém. Já havia levado el arca hasta a cidade de Jerusalém. Ou seja, Davi já não tinha Saul como inimigo, já não tinha mais os filisteus como inimigos, já não haviam inimigos internos em Israel em contra Davi. Reinava de maneira tranquila em Jerusalém, el arca, el tabernáculo, um local para el arca, a perspectiva futura de la construção del templo. Ou seja, eram tempos de paz hasta acá. E nestes tempos de paz, em que Davi poderia estar tranquilo, sem preocupar-se com coisa alguma, tomou em consideração em seu coração exercitar a misericórdia em favor de outros. Nunca, jamás nuestra situação cômoda pode ser uma excusa para que não exercitamos a misericórdia. Hasta de lo porquê, como eu te dije, nossa religião, nossa fé é uma fé embasada, fundamentada em la misericórdia. E acá nos diz a Bíblia que Davi, já estando nesta situação consolidada, tranquila, se acordou de la promessa que ha hecho a Jonatán. Jonatán, muito bem. E se acordou de la promessa a Jonatán. Me confunde, irmão, para mim é Jonatas. Amigo de Jonatas ou Jonatán. Amigo. Hizo um pacto com ele em tempos passados. Jonatán já não estava vivo. E Davi, se acordando da aliança del pacto, dijo: será que aún sobrou alguno de los descendientes de Saúl? Mira que não seria fácil trazer um descendiente de Saúl para dentro da corte. Porque quizá, como de hecho se passou de maneira muito sutil en el futuro com Mefibosete, el descendiente de Saúl poderia pensar: eu sou o verdadeiro rei de Israel, porque se mi antepassado era rei, e neste caso é o abuelo de Mefibosete, eu também puedo então ascender, o trono é meu, e poderia haver uma guerra. Ou seja, não seria tão fácil trazer um descendente de Saúl para dentro del palácio. Todavia, se é o exercício da misericórdia, Davi se acordou del pacto, de la aliança, de la promessa que ha hecho a Jonatán. E então, começou com este trato. Ha quedado, versículo de número 1, alguno de la casa de Saúl a quem agachou misericórdia por amor de Jonatán. Se for uma pessoa mala, hermano, a pergunta seria: ha sobrado alguém da casa de Saúl para que eu passe por la espada? Para que eu não tenha nenhuma ameaça
en el futuro que se me vão a quitar el trono? Pero no. Si es un corazón según el corazón de Dios, el pensamiento de David era, sobrou alguém de la casa de Saúl, não para que eu passe a espada, sino para que eu haga misericórdia. ¿Comprendés cómo es distinto, hermano? Para el mundo afuera, la primera cosa que nosotros pensamos es, voy a antever la amenaza y voy a tener una mano firme sobre mi amenaza y ya voy a cortar el mal por la raíz. Acá no. Acá David dijo, será que sobrou alguém, alguno de la casa de Saúl? Porque eu quero exercitar a misericórdia. A Bíblia permanece entonces, hermano. E de repente se descobriu que houve um siervo de Saúl que aún estava vivo. Siervo acá, hermano, é escravo. Não era que era um siervo remunerado. Havia, lastimosamente, nestes tempos, aún a esclavitud e as regras, algumas para a esclavitud, aún nestes tempos acá, por tema de deuda, ou o que seja, em la época. E havia acá, em los tempos de terror de Saúl, como rei, um esclavo, servo de la casa de Saúl, que se chamava Siba, e de repente chamaram a ele, a Siba. E quando Siba vino quizá com tanto de medo. Pero porque me chamou Davi? Que será que quer o rei? E já vino e dijo, soy Siba, tu siervo. E já se foi lleno de humildade. E a Bíblia nos diz que é clara, límpida a diferença entre Davi e Saúl. Saúl matava a los sacerdotes. Saúl perseguia a los enemigos. Saúl instaurou um estado de terror em Israel. Davi não. Davi lhe chamou a Siba, e Siba, quizás se acordando do estado de terror anterior, vino e disse, tu siervo. E Davi já disse tanto a ele quanto a Mefibosete mais adelante, não tenhas medo. E então começou a perguntar-lhe el rei, mira, versículo de número 3, não há quedado nadie de la casa de Saúl a quem agachou misericórdia de Deus? E Siba respondeu ao rei, aún ha quedado um hijo de Jonatán, lisiado de los pies. A primeira coisa que temos que ter em consideração, hermanos, é que o exercício da misericórdia há critérios. Eu não hago a misericórdia sem nenhuma classe de critério. Há muita gente que se aproveita de nossa boa vontade, hermanos. É certo isso. Eu, em Juiz de Fora, nossa igreja já se quedava cerca da terminal de ônibus. E era constantemente a ida das pessoas. Alguns que tu miravas em uma terminal, mirava em outro, a pessoa não trabalhava, ela vivia de pedir coisas, em prol, em favor, pedir coisas, alimento, plata, tinha força para trabalhar, tinha ganas para trabalhar. Eu não trabalhava. Às vezes, hacía uma simulação de dolor, de enfermidade, pero solo para atajar plata de las personas. E nós, de la igreja, então, sofrimos demasiado com isso, hermanos. Porque a gente se aproveita muitas vezes de nossa boa vontade. Por lo tanto, sempre há que ter critérios. Eu já les dije, plata nós não damos. Alimento, um pouco, para os que estão necessitados, com critério, plata jamais. Comida se pode compartilhar. Plata eu não vou compartilhar sem uma coisa muito bem fija, para saber como é e o que é. Há que ter critérios. A Bíblia mesmo nos disse, mais adelante, Santiago, este mesmo que disse que a verdadeira religião é esta, cuidar de los huérfanos e de las viudas, estabelece critérios quando temos que auxiliar a las viudas. Há que ser viudas que não têm filhos, porque os filhos que têm a responsabilidade de cuidar de seus padres. Então, ele começa a estabelecer critérios, incluso para auxiliar a las viudas e estabelecer uma verdadeira religião. Há critérios. E acá havia um critério.
Davi estava com a paga da aliança que havia feito, se acordou do pacto da aliança com Jonatán, e aí mais, mira que é um homem lisiado de los pies. Ele não poderia trabalhar. Na época, hermanos, estas pessoas acá estavam apartadas do mercado laboral. Não poderiam trabalhar. Cojos, ciegos, ninguno de ellos tinha a habilidade para poder trabalhar. Por lo tanto, hermano, eu me surpreendo com os milagros de Jesus. ¿Por que has pensado desta maneira? Que em los milagros de Jesus, en el dia seguinte, el ciego começou a trabalhar? Era el gran auxílio social de Jesus. O grande auxílio social de Jesus era curar um cego e o cego no outro dia já teria que elaborar, trabalhar no outro dia. Já não era cego mais, já não dependia mais da limosna da gente. El cojo, el paralítico, todos eles no dia seguinte já estavam inseridos no mercado laboral. Era um grande hecho social de Jesucristo, dar trabalho a la gente que não trabalhava antes. El ciego, el cojo, el paralítico. E acá este era lisiado de los pies. ¿Por quê? Te cuento a história. Na história bíblica está uns capítulos antes, capítulo de número 4, se cuenta a história de que um de los hijos de Saúl começou a empreender então, primeiro, uma guerra em contra Davi, porque ele queria quedar-se com o templo, com o trono. E começou uma guerra em contra Davi por pouco tempo, pero mais, começou a querer matar a todos os parientes. Porque se não hubiera parientes vivos, hijos de Saúl ou da família de Saúl, este hijo de Saúl iba a ser o único aspirante a rei em Israel. Ou seja, uma guerra em contra Saúl e uma guerra em contra seus próprios irmãos e seus próprios parientes. E Mefibosete, quando era niño, tuvo que salir deprisa. E la niñera, dice a Bíblia, de la prisa para esconderle a Mefibosete, porque su tío le quería matar. La Biblia nos dice que el muchacho se cayó en el piso cuando era bebé. Y se cayó en el piso y se quedó lisiado de los pies. Ahora imagínate este hombre como creció. Creció sabendo que se quedó lisiado de los pies, sin poder andar, por tema de un acidente cuando su tío le quiso matar. E que quizá este homem acá viveu escondido toda sua vida, pensando, eu cargo uma marca, uma mancha, eu sou descendente de Saúl. Quizá Davi venga para matar-me. Ou seja, imagínate como cresceu este homem. Não é sem sentido que depois, mais adelante, ele vai dizer, por que tu me estás ajudando? Eu sou um perro. Pensar o complexo profundo que cargava este homem em seu coração. Se veía como um perro. Eu não sou nada. Lisiado de los pies, marcado por ser hijo de Saúl. E a Bíblia nos diz que neste critério, Davi então disse, eu quero fazer misericórdia em favor de este. ¿Es ou não um coração segundo el corazón de Dios? La historia permanece. Claro que tenemos que tener este cuidado en auxiliar los marcados, los traumados, los con esta clase de historial. Cuando una persona tiene esta clase de historial marcado con esta mancha, podemos y debemos ejercitar la misericordia. Le preguntó el rey, ¿dónde está? Y Siba respondió, ¿dónde estaba? Estava em la casa de Maquir, cuidado, por hijo de Abiel, em um local chamado Lodebar. E então Davi enviou uma comitiva, ele chamou a Mefibosete. E versículo de número 6, vino Mefibosete, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, o nieto de Saúl, a Davi. Se postrou, hizo reverência, e eu me imagino el miedo del corazón
deste hombre. Eu sou o único descendiente vivo de Saúl, inimigo de Davi. Essa hora me vai matar. Eu passei toda a vida escondido, em la buena voluntad, em la dependência de outros. Sou um perro lisiado de los pies. E agora Davi me vai matar. Imagínate vos el miedo deste homem. El mismo miedo de los hermanos de José en Egipto. Quando descobriram que José era governador del Egipto. E quando morreu a Jacob, se foram a ver mais a José. Agora que morreu nosso padre, vos não nos vas a matar, não é verdade? Aún tinham medo de José. Imagínate vos el miedo del coração acá de Mefibosete. Todo traumado, cheio de recuerdos amargos, que viveu toda a sua vida marcado e escondido. E chegou delante de Davi e dijo: He aqui, sou tu siervo. E Davi, já sabendo que havia temor em seu coração, le dijo, versículo de número 7, não tengas temor, porque eu, a la verdade, harei contigo misericórdia por amor de Jonatán, tu padre. E aí vem a segunda questão, hermano. La misericórdia é um hecho de gratitud. Nós exercitamos la misericórdia não para que a gente nos mire e nos salude e nos diga, mira como são buenos e exercitam a misericórdia. Não. Nós exercitamos a misericórdia por gratitud a nosso Deus. Por tantas e tantas bendições que nos ha dado nosso Senhor. E se nos has dado, nos dio nosso Senhor tanta misericórdia, lo que temos que exercitar é, de hecho, la misericórdia em favor de nós outros. Com critério, é verdade, como eu disse a vós no primeiro ponto, mas neste segundo, exercitamos esta misericórdia como um hecho de gratidão. E Davi se acordava de Jonatán, de lo que ha hecho Jonatán em seu favor, porque Jonatán ha sido em contra seu padre e em favor de Davi. E Davi se ha acordado da aliança militar que hizo com Jonatán, del pacto que lo hizo com Jonatán, e dijo: eu vou exercitar misericórdia. E era um hecho de agradecimento. Tinha uma gratitud, estou bem em espanhol? Esta palavra é espanhol, não é verdade? É um hecho de gratitud. Le agradecia de hecho ao Senhor por a vida de Jonatán. Ou seja, nós exercitamos por la misericórdia por um hecho de gratitud, valorando a las personas. No versículo de número 8, e inclinando-se, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a um perro muerto como eu? Que situação difícil o coração deste homem. Há mais gente afuera igualita, hermano. A pessoa se vê como um perro muerto, como um nada. É nesta hora que nós podemos exercitar na misericórdia. He visto um vídeo há pouco de uma pessoa que chegou cerca de uma pareja, de um matrimônio em Brasil. Era um matrimônio com um hijo chico, com um bebê. Chegou cerca e lhe disse: ¿Hace quanto que vocês não escutam que vocês têm uma família especial? O homem começou a chorar com o bebê. Hace muito que eu não escuto que eu sou especial. E ele disse que sofreu um problema de saúde, se quedou apartado do trabalho, a plata não era suficiente, não pudo pagar um alquiler, estavam vivendo em la caixa e estavam esperando um auxílio para a moradia da municipalidade, para ter uma casa, e se notava o cansaço. A mulher, mientras falava, se notava o cansaço. E a sensação que tinham em seu coração: eu não valho coisa alguma. Eu sou como um perro muerto. Essa era a sensação do coração deste homem. Querendo trabalhar, mas não pode trabalhar para manter sua família, em uma situação de caixa, de vulnerabilidade, e sua sensação era essa: eu sou como um perro muerto. Para essas pessoas que temos que exercitar na misericórdia, hermanos. Por supuesto, há tanta gente que se vê dessa maneira.
por los problemas de la vida, por las situaciones de la vida. Son personas que quizá no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Hay tanta gente que no tuvo la oportunidad de estudiar como yo tuve, de ter uma família como eu tive, padres sanos ou irmãos, de ter uma esposa como Cristina. Há tanta gente que não teve esta oportunidade, hermanos. Então, quando nós miramos, le miramos a essa gente com misericórdia. É claro, há critérios, é imprescindível. Pablo já dizia sobre os critérios em Corinto, quando a gente se iba para a Santa Cena só para comer. Não trabalhavam por todo o dia e se iam à Santa Cena só para comer. E Pablo dijo, aquele que não trabalha, que não coma. Poderiam trabalhar, critério. Todavia há estes que estão como Mefibosete, com um historial de vida como este, e que se veem como um perro muerto. En esto podemos exercitar a misericórdia, hermano, valorando estas personas. E aí, então, nós lo hacemos como um hecho de gratitud. Eu tive um tio que era sastre, existe, não é verdade? Ele era um sastre, assim, muito, de los buenos en la ciudad ya de mis padres. Hacía roupa, traje en la época, en los 40, 30, 40, hacía los trajes en que los hombres se vestían. E ele começou a ensinar a um jovem da cidade que não tinha padre nem madre o ofício, o que é bueno, porque era como se fazia antes, se ensinava o ofício para tu filho. Se não tinhas filho, como é o caso de mi tio, que tinha só uma hija, começou a ensinar então a este muchacho que estava na caixa e começou a ensinar este buen ofício de ser sastre. E este muchacho depois se mudou para a capital, para Rio, e se quedou achar, e achar se volviu como um reconhecido sastre para gente de buena plata. E mais adelante, quando meu tio já faleceu, ele regressou a buscar minha tia, a saber como estava. E digo a minha tia, não te preocupes com coisa alguma, porque eu te vou enviar uma plata todos os meses. Minha tia tinha uma vida estável financeira, tinha a pensão de meu tio, tinha casa, tinha o auxílio da família toda, tinha uma condição boa, razonável de vida, mas ele disse, bom, não tem que preocupar-te com plata alguma, porque eu te vou ajudar, eu te quero auxiliar. O que é isto? Gratitud. E ele dizia, me sacou das caixas, me deu uma profissão, e hoje eu sou reconhecido, e volvió para agradecer. Exercitamos a misericórdia como um hecho de gratitud, como Davi. Pero há mais. Mira a continuação da linda história. A Bíblia nos diz então que o rei, versículo de número 9, chamou a Siba, siervo de Saúl, e lhe dijo, todo lo que foi de Saúl e toda su casa, yo lo he dado al hijo de su Senhor. Le restituyó a Mefibosete todo lo que era antes, las tierras que pertenecían antes a Saúl. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Increíble que hasta el siervo tuvo tierra. David dijo, las tierras son de Mefibosete, pero tú vas a usar, vas a cuidar de la tierra, vas a plantar, vas a cosechar, e Mefibosete vai comer de minha mesa, não lhe vai faltar nada. Essa aí pode almacenar. Claro que ele ia a comer de lo que estava plantando. A terra pertencia a Mefibosete, pero ele ia poder usar de la tierra, esse ex-esclavo de Saúl, e Davi le passou incomodado o uso de la tierra e dijo, Mefibosete não, Mefibosete vai comer de minha mesa. Nós não exercitamos de la misericórdia com que nos sobra. Esse é o terceiro ponto. Nunca exercitamos de la misericórdia de lo que nos sobra. Nós compartimos, perdoname, de lo que temos. Há vezes que vamos dizer, eu não vou exercitar a misericórdia porque não me sobra. Não é lo que nos sobra, hermano. É lo que temos. É assim.
compartimos de lo que tenemos. La fe cristiana por largos años ha sido una idea clara, un sinónimo de compartir. Y de hecho eso es para nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que tener esta marca, esta buena marca, los que comparten las cosas. Y no es de lo que nos sobra. Hay criterios, es verdad, como yo te dije, es un hecho de gratitud, como yo te dije, pero no es de lo que nos sobra, es de lo que tenemos. Lo que tenemos, dividimos y compartimos sin que nos haga falta, porque el Señor nos va a reponer, el Señor nos va a bendecir, nunca nos va a faltar, en especial se estamos compartindo com critérios, como hecho de gratitud a los que necessitam. Mira que Davi poderia quedar-se ele mesmo com as tierras, já que Mefibosete ia comer de sua casa. Ele dijo, vamos manter acá Mefibosete com sua própria terra. Pero Davi dijo que não. Siba, el ex-esclavo, se vai quedar com a terra. Pertence a Mefibosete de maneira oficial. Pero Siba vai poder cuidar da terra. E mira que Siba teria muitos filhos, não é isso que está na Bíblia? Quanto? Versículo 10, 15 hijos. Siba teria 15 hijos para alimentar. Y lo ha hecho con las tierras de Mefibosete y 20 siervos. Y ahí entonces dijo más, pero Mefibosete va a comer de mi mesa. Es triste, hermano, porque quizá Mefibosete no era tan confiable. En los tiempos de Absalão, la Biblia dice que Mefibosete se quedó en Jerusalén cuando David se escapó. Porque ele tinha quizá uma ideia que pode ser que chegou meu tempo de ser rei. Ha sido muito dúbio. Não teria o mesmo coração de Davi. Aí vezes que encontramos gente dessa maneira. Tu haces el bien, comparte lo que tenés, e a pessoa quizá não seja tão agradecida quanto vós. Se passa, pero aún si lo hacemos el bien. Não deixamos de hacer el bien, como lo hizo Davi. A Bíblia nos disse que Mefibosete se quedou então em casa de Davi, versículo de número 11. Comió de la mesa de Davi, junto com su hijo Micaía. E toda a família de Siba também eram servos de Mefibosete e cuidaram da terra de Mefibosete. Todavia, Mefibosete, versículo de número 13, vivió em Jerusalém e comió de lo mejor que havia em la mesa del rei. Era nieto del gran inimigo de Davi. E el nieto de su gran inimigo comió de su própria comida, comió em sua própria mesa. Que linda história, não é verdade, irmãos? Uma mais das Escrituras Sagradas, um exercício de misericórdia. Pero não pode ser só uma linda história. Tem que ser uma prática de vida para nós, um exercício prático para nós. Não só uma linda história. Somos os que têm um coração cheio de misericórdia. Há critérios, é verdade. É consequência da gratitud que temos em nosso coração, por supuesto. E nunca vamos a dar lo que nos sobra, sino lo que temos, dividimos e compartimos. Que o Senhor nos bendiga e que cheguemos a este coração cheio de misericórdia. Amém, irmãos?